Amém, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical. Eu gostaria, aqueles que estão com suas Bíblias, eu gostaria de ler o texto que vai servir de base para a nossa meditação nessa manhã. Se encontra lá no livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. É um pequeno livro, ele talvez seja um pouco difícil de achar aí, mas se os irmãos, para facilitar para os irmãos, vocês chegarem nos profetas, que nós chamamos de profetas maiores, nós temos Isaías, nós temos ali depois Jeremias, nós temos Ezequiel, e aí depois de Ezequiel nós temos Daniel, Oséias, e depois de Oséias, Joel. Joel, capítulo 2. Leremos apenas o verso 12 e o verso 13. Joel 2, 12 e 13. Como eu disse, meus irmãos, aqueles que têm Bíblia, tentem me acompanhar. Aqueles que não têm a Bíblia aí à sua disposição, fiquem atentos à leitura que eu estarei fazendo dos textos, tá bom? Joel 2, 12 e 13 diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e se arrepende do mal. Só esses dois versículos, meus irmãos, que servirá de base para a nossa meditação nessa manhã. Hoje eu gostaria de considerar com os irmãos a respeito da necessidade da conversão. A necessidade da conversão. Meus irmãos, quando nós entramos na dinâmica da igreja, né, nós estamos, às vezes crescemos na igreja, vamos à igreja semanalmente, estamos em contato com as coisas da igreja, pouco a gente pensa acerca da conversão, da necessidade da conversão. Nós sempre partimos já do pressuposto que já somos convertidos e nada mais é necessário fazer. No entanto, eu quero mostrar para os irmãos hoje que não é só necessária a conversão, mas a conversão verdadeira, ela traz algumas características para a nossa vida, algumas mudanças para a nossa vida. E o que eu quero que cada irmão hoje faça é reflita a respeito da sua conversão, da necessidade da sua conversão, de ter essas marcas de um verdadeiro convertido na sua vida. E isso não só hoje, mas constantemente nós precisamos estar refletindo acerca da nossa conversão. E sempre que nós nos desviamos do caminho do Senhor, é necessário que retomemos esse caminho, que voltemos a Deus, que nos convertamos ao Senhor. Lembrando que o texto que nós lemos, Deus não está falando para outro povo, mas sim para o seu próprio povo. O seu povo que estava se desviando do caminho dele. O seu povo que estava se afastando do Senhor. E o Senhor faz não só esse convite, mas essa ordem, esse chamado: convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. E hoje nós veremos, meus irmãos, justamente a necessidade dessa conversão, entendendo que a salvação, ela depende da conversão. Se não houver conversão, não há salvação, tá? A conversão é o início da salvação. É quando nós temos a fé gerada em nosso coração, nós somos regenerados e aí nós mudamos a trajetória da nossa vida. Nós nos convertemos ao Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, o meu convite hoje, nessa manhã, para cada um de nós, é que reflitamos a respeito disso, da nossa conversão. A necessidade de nós sempre nos convertermos ao Senhor, nos voltarmos a Deus de todo o nosso coração. Avaliarmos a nossa salvação. Sim, mas sabendo que ela se inicia com
a conversão. Tá bom? Então esse é o meu propósito nessa manhã e é isso que nós veremos, tá? Meus irmãos, por que há necessidade de conversão? Por que a necessidade de conversão? Porque nós temos que entender que sem conversão, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que sem a conversão, a nossa existência é vã, é inútil, tá? Sem conversão, a nossa existência é vã. Primeiro, sempre, né, creio que aqueles que sempre nos acompanham, e eu sempre falo, a primeira pergunta do breve catecismo, do catecismo maior de Westminster, fala exatamente da razão da nossa existência. Qual o fim principal do homem? Qual é o propósito da nossa existência? E eles respondem, né, é glorificar a Deus e se alegrar e gozar nele para sempre, né? Se satisfazer no Senhor. Meus irmãos, a conversão é necessária porque sem a conversão a nossa existência não tem razão de ser. Porque nós não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós nos tornamos um peso inútil no mundo. Sem conversão, meus irmãos, não há razão da existência. A mesma coisa que se nós fôssemos um instrumento musical, mas que tem as suas teclas ou as suas cordas estouradas ou as suas teclas quebradas. Para que esse instrumento funciona? Se ele não cumpre a razão da sua existência, o propósito de ser. A mesma coisa conosco, meus irmãos. A mesma coisa conosco. Sem a conversão, nós não adoramos o Senhor, nós não servimos ao Senhor, nós não glorificamos a Deus, nós não nos alegramos nele. E aí, para que nós servimos? Então, se para aquilo que eu fui criado eu não consigo fazer. Eu sou esse instrumento quebrado no mundo, que não cumpre o propósito da minha existência. Então percebam que é necessário conversão, meus irmãos, porque sem conversão a nossa existência ela não atinge nenhum propósito maior. A nossa existência não passa de futilidades terrenas e temporárias. Mas quando eu me volto ao eterno, quando eu me volto ao meu Criador, eu encontro razão da minha existência. E aí a gente vê o quanto que é inútil a nossa existência sem Deus, porque a gente vê, por exemplo, nós não realizamos a obra de Deus, não conseguimos realizar a obra do Senhor. É a perguntar, nós realizamos a obra de Deus? E eu creio que a resposta mais sincera do nosso coração será não. E por que não? Porque nós não temos habilidade para isso. Sem conversão, nós não temos habilidade para realizar a vontade de Deus. Não temos as ferramentas, as condições, né, a habilidade para fazer isso. Nós não temos força para fazer isso, meus irmãos. Nós não temos força em nós para fazer isso. Nós não temos nem vontade de fazer isso. Eu creio que para a maioria aqui, para os irmãos que estão nos assistindo, né, eu espero que eu esteja falando para aqueles que já têm um compromisso com Deus e está em aliança com o Senhor. Mesmo para esses, para nós, meus irmãos, nós temos vontade sempre de fazer a vontade de Deus? A nossa vontade é sempre fazer a vontade de Deus? Nós sabemos que não. Então percebo que sem conversão, meus irmãos, nós nem mesmo temos vontade de fazer a vontade do Senhor, de cumprir o propósito de Deus. Nós não temos força, nós não temos habilidade, nós não temos vontade, nós não temos os instrumentos necessários, porque tudo isso quem faz é o Senhor em nós. Vamos nos lembrar, meus irmãos, de quando, lá em Daniel capítulo 5, é dito que o rei da Babilônia, ele pega os instrumentos do templo, os instrumentos que foram consagrados para o templo, para o serviço do Senhor, e aí a Babilônia, quando vem
invade ali Jerusalém, destrói o templo e leva esses tesouros, lá o rei da Babilônia pegou esses utensílios do templo que eram santificados a Deus e começou a usar para suas festas, né, para bebidas, para promiscuidade, tudo isso. Então pense nos utensílios do templo, a razão que eles foram criados. E pense, meus irmãos, agora o que o rei da Babilônia estava fazendo com esses utensílios. Assim também é na nossa vida. Nós fomos criados para o Senhor, para a glória do Senhor, e, meus irmãos, utilizamos esses instrumentos que nós temos, tudo que nós somos, para outra coisa que não seja o Senhor, que não é o Senhor. Então a gente vê o quanto que a necessidade dessa conversão, porque senão a nossa existência não tem razão de ser, meus irmãos. Nós não temos razão de ser senão no Senhor. Senão no Senhor. Vamos lembrar, meus irmãos, que e isso provém do coração. Eu já falei isso para os irmãos há algumas semanas, né? Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 15, verso 19, que é do coração que procedem os maus desígnios. Os adultérios, as contendas, né? Os assassinatos, tudo isso provém do coração. Percebo que os nossos instrumentos estão contaminados, por isso é necessário que haja uma conversão. Nós nos lembrarmos da história do filho pródigo, meus irmãos, que pega todos os bens do seu pai e vai viver de forma dissoluta. Tudo aquilo que o pai lhe deu, ele pega e vai viver de forma dissoluta, de forma que desonra o seu pai, tá? Então, é mais ou menos assim a nossa vida. Por isso há necessidade da conversão, porque sem a conversão a nossa existência é inútil. Nós somos um instrumento que foi criado para um propósito e fazemos algo totalmente contrário a esse propósito. Pelo contrário, mais ainda, nós ofendemos aquele que nos criou com um propósito muito maior. Tá? Outra questão, meus irmãos, vou pontuar rapidinho aqui, é que não apenas nós, a nossa existência, ela é vã, ela é vazia, mas a criação como um todo. Nós temos que lembrar que a criação ela foi afetada pelo pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, o Senhor diz, maldita é a terra por tua causa. E aí Paulo vai nos explicar lá em Romanos capítulo 8, do verso 22 em diante, que a criação geme e suporta angústias até agora. A criação ela foi afetada pelo pecado e ela foi comprometida pelo pecado. Né? Ela diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Nós sofremos. Nós nos angustiamos por causa do pecado. Então percebam, meus irmãos, que a criação ela também foi afetada pela queda. Ela foi afetada pela queda e por isso nós, como vice-gerentes da criação, como aquele que foi criado para zelar da criação, zelar pela criação, cuidar da criação, desenvolver a criação, dominar sobre ela de forma harmônica, nós, meus irmãos, também utilizamos a criação com um propósito diferente. Então, percebam, meus irmãos, o quanto que sem conversão as coisas vão se tornando sem sentido para nós. Tá? Mas não só isso. Nós podemos falar que a religião é vã. Como eu disse no princípio, meus irmãos, às vezes nós nos assentamos num estado, nos encontramos no estado de conformidade, de comodidade, que nós não refletimos acerca da nossa conversão e achamos que o simples fato de sermos religiosos, estarmos na igreja, isso traz razão para a nossa existência. Não. A religião também é vã. Sem conversão, a religião também é vã. Eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, rapidinho. O primeiro é em Isaías, capítulo 1, Isaías 1.
lerei Isaías 1 e Malaquias 1, tá? Os irmãos que não conseguiram achar um podem achar outro. Malaquias, lembrando que é o último livro do Antigo Testamento. Isaías 1, verso 14, Deus está condenando justamente essa religiosidade superficial do povo. Uma religião sem arrependimento, uma religião sem conversão. O povo de Israel era um povo religioso, mas o Senhor vai dizer a esse povo no verso 14 do capítulo 1: as vossas luas, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Né? Vou ler o verso 12, o 13 também, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus está dizendo? Olha, eu já estou de saco cheio dessa religiosidade superficial de vocês. Eu não tolero isso mais. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Eu estou cansado de tudo isso. Por quê? Porque era uma religião superficial, vazia. E por isso inútil, meus irmãos. E por isso inútil. O texto que eu sugeri aí, de Malaquias capítulo 1, também é a mesma ideia de um povo que adorava o Senhor apenas por forma superficial, né? Não de coração, tá? Apenas protocolar, apenas de forma protocolar, porque tinha que fazer isso, eles faziam, mas não com prazer. O capítulo 1 de Malaquias, verso 10, diz assim: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei da vossa mão a oferta, da vossa mão a vossa oferta. Olha as palavras do Senhor. Olha as palavras do Senhor para esse povo que estava indo adorar o Senhor. Diz assim: eu não aceito isso da vossa mão. Eu não tenho prazer em vós. Tomara alguém fechasse a porta disso aí para que vocês não venham e acendam fogo no meu altar de forma inútil. A nossa religião é vã se não houver conversão, é inútil, meus irmãos, se não houver uma verdadeira conversão ao Senhor. Tá? Então, estejam atentos a isso. O Senhor diz: eu não tenho prazer em vós, eu não aceito essa oferta da vossa mão. Aqui, não li outros versículos, mas aqui em Malaquias, o povo chega a dizer: que canseira, que enfado, ter que vir à casa de Deus, ter que adorar a Deus. Eu não tenho vontade nenhuma, eu venho por obrigação. É como se o povo estivesse dizendo tudo isso, né? E Deus diz assim: olha, não precisam nem trazer. Se for para vir dessa forma, não precisam nem vir, tá bom? Então, é isso que a gente viu. A nossa religião também ela é vazia, inútil, se não houver conversão. Mas não só isso, meus irmãos, a nossa esperança também é inútil sem conversão. Sem conversão, a nossa esperança é inútil. Eu gostaria de ler alguns textos aqui com os irmãos. Lá no livro de Jó, capítulo 8, primeiro, né? Jó, capítulo 8. Esperança em dois sentidos, meus irmãos. Esperança, consolo aqui no tempo presente, nesse mundo, mas principalmente no tempo vindouro, tá? Sem conversão, é inútil ter esperança nesses dois aspectos, aqui e no futuro. Jó capítulo 8, verso 12 e 13 diz assim: estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. A esperança do ímpio perecerá. Isso são para aqueles que se esquecem de Deus. Não há esperança, meus irmãos. Essa esperança é inútil. A esperança sem Deus é inútil. É inútil. Vamos ainda aproveitar aqui que nós estamos aqui em Jó, no capítulo 11, verso 20. Diz assim:
Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Olha que interessante. Os olhos dos perversos vão desfalecer, o seu refúgio vai perecer, a esperança vai se render, será o render do espírito. Não há esperança, meus irmãos, sem conversão. Não há esperança sem Deus, tá? Gostaria de aproveitar e ler mais 2 textos com os irmãos em Provérbios, capítulo 14, só para reforçar essa ideia. Capítulo 14, verso 32, diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo é aquele que foi convertido pelo Senhor. É aquele que se converteu ao Senhor. Capítulo Provérbios 11, 7, só mais esse texto, meus irmãos. Diz assim, só para fechar essa ideia. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. E a expectação da iniquidade se desvanece. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Meus irmãos, enquanto o perverso morre sem esperança, aqui em Provérbios diz que o justo, pelo contrário, o justo, ele, mesmo que ele morra, ele ainda tem esperança. Ainda há esperança para o justo, né? Então, percebam, meus irmãos, que até a nossa esperança, não só nesse mundo, nas coisas dessa terra, mas até mesmo no mundo futuro, no mundo vindouro, após a morte, nós podemos ter esperança, tá? Isso se houver conversão em nossos corações, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, tá? A necessidade da nossa conversão. Por que é necessário nós nos convertermos ao Senhor? Por quê? Porque sem a conversão, a nossa existência ela é inútil, a criação ela também é utilizada de forma inútil, nós vemos que a nossa religião ela também é inútil e que a nossa esperança também é inútil sem conversão. Essas são as primeiras coisas que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, tá? Agora vamos partir do pressuposto que nós de fato nos convertemos ao Senhor. Entendemos a inutilidade disso tudo, de uma vida sem conversão. Entendemos tudo isso e compreendemos que nós fomos convertidos por Deus, nós fomos convertidos ao Senhor, certo? Quais são as implicações disso na nossa vida? O que isso muda em nós? Muda tudo, meus irmãos. Quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de tomar um rumo totalmente diferente, de estarmos indo em um sentido e agora nós mudarmos a rota, a trajetória da nossa vida e irmos no sentido oposto. Então, a gente vai ver como que isso afeta a nossa existência, como que isso afeta a nossa vida. A primeira coisa que nós podemos ver é a nossa mente. A nossa mente ela é transformada pelo Senhor, tá? A nossa mente ela é transformada pelo Senhor. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, mas quero começar pela mente, tá? Eu poderia começar pelo coração, mas eu vou falar do coração daqui a pouco, tá? Mas vou falar da mente primeiro. Por quê? Porque a gente entende agora o perigo em que nós nos encontrávamos. A nossa mente foi transformada. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, da renovação da vossa mente, da nossa mente, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente olha lá, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 37, quando após Pedro pregar lá, aquele conhecido sermão de Pentecostes, as pessoas que ouviram aquele sermão dizem que elas ficaram com o coração compungido e disseram a Pedro: o que faremos? O que faremos? Eles entendem a gravidade do pecado que eles se encontram e a mente deles foi transformada. Eles entenderam agora. E aí o questionamento deles é: o que eu faço agora? A pergunta que eles fizeram para Pedro e para os demais apóstolos. E Pedro vai dizer: convertei-vos ao Senhor. Se arrependam.
e creiam em Cristo. Então, meus irmãos, quando há essa virada de chave na nossa mente, o que acontece é isso. O que eu faço agora? O que eu farei? Então a gente entende a gravidade do pecado agora. Nós entendemos agora, meus irmãos, a condição que nós nos encontrávamos, o caminho de morte que nós estávamos trilhando, e aí nós nos desesperamos. Há uma mente renovada. E aí eu pergunto, o que eu faço agora? O que eu faço? Então a nossa mente é transformada, meus irmãos. Paulo, ele fala isso, por exemplo, em Romanos capítulo 7, verso 15, quando ele diz assim, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Há uma mudança na mente de Paulo que ele entende agora, olha, eu preciso fazer algo. E às vezes eu não consigo fazer essas coisas. Então, percebam, meus irmãos, como que isso muda a nossa forma de ver o mundo. Muda a nossa vontade, meus irmãos. A nossa vontade agora passa a ser nos satisfazer em Cristo. A nossa vontade agora é fazer a vontade de Deus. Percebam que o fim da nossa vontade é o Senhor. Por que eu faço o que faço? Para o Senhor. Cristo é o fim da minha vontade agora. Então, é assim que nós devemos pensar, é assim que você pensa. É assim que você pensa? Com a sua mente renovada? Eu espero que seja, meus irmãos. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, verso 23, quando ele fala a respeito da sua morte, que ele entende que é muito melhor morrer e estar com Cristo. Paulo entende que Cristo é a razão de tudo, que Cristo é melhor do que tudo, que a vontade que ele tem, ele diz, a minha vontade é partir e estar com Cristo. Cristo é o nosso prazer agora. Cristo é aquilo que move a nossa vontade. Isso para alguém que foi convertido ao Senhor. Tá? Falarei posteriormente dos mandamentos de Deus, então não vou pontuar aqui agora não. Mas a nossa vontade agora é dirigida pela vontade de Deus. Aquilo que antes nós entendíamos como um remédio amargo, hoje nós tomamos ele com prazer, porque sabemos que faz bem para as nossas almas. Tá? Mas não só a nossa vontade ela é transformada, a nossa mente, né? Implicando nas vontades, nos sentimentos, tá? O nosso sentimento também, sabe o que meu sentimento, minha vontade de ser respeitado, né? Ser honrado, de ser rico, de prazeres, tudo isso, meus irmãos, é transformado por Deus, é subjugado pelo pecado, né? Esse pecado ele é subjugado agora. Antes, meus irmãos, nós detestávamos, tínhamos uma impressão errada a respeito da dor, da pobreza, né? Mas agora, por amor a Deus, eu posso sofrer. Por amor a Deus, eu posso passar por todas essas dificuldades. Meu sentimento também é transformado. Então, percebam como que tudo isso funciona, meus irmãos. A mudança da conversão muda a nossa mente. Mudando a nossa mente, muda a nossa vontade e os nossos sentimentos. Muda não só a nossa mente, mas muda os membros. O que são os membros aqui? É o nosso corpo, né? Muda os nossos membros, a razão dos nossos membros. Romanos capítulo 6, aqueles que podem me acompanham. Então entenda membros aqui como o seu corpo, como aquilo que você faz com o seu corpo. Romanos capítulo 6, verso 12 e 13 diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado,
como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Percebeu a mudança? A conversão? Antes, meus irmãos, os nossos membros, eles eram utilizados, Paulo vai falar posteriormente, que eram usados para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. É assim que a nossa vida era regida. Para que eu uso a minha inteligência? Para que eu uso os meus recursos, a minha força, os meus membros, tudo aquilo que eu tenho? Antes eu utilizava para a injustiça, para a maldade. Ele diz, agora não. Não use seus membros agora, o seu corpo mortal, de maneira que obedeça às paixões, mas ofereça a Deus. Não ofereça agora como instrumento de iniquidade, mas ofereça a Deus como instrumento de justiça. Os nossos membros agora, eles têm um propósito diferente, uma finalidade diferente. Agora, o meu corpo, tudo que eu tenho, a minha mente, a minha sabedoria, a minha inteligência, a minha força, tudo isso agora é utilizado para o Senhor. Para o Senhor, como instrumento de justiça, tá? Tudo. Paulo fala, por exemplo, Colossenses capítulo 4, verso 6, a respeito da língua, que é utilizada de forma para abençoar as pessoas, né? As vossas palavras sejam temperadas com sal. Mas eu falei a respeito do coração, né? Provérbios capítulo 4, verso 23. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Meu coração agora, que é a razão, que é a fonte de tudo o que eu sou, que é o meu, nós já falamos disso, o meu eu interior, é o homem interior, é dele que procede tudo isso. Então, um coração convertido ao Senhor, um coração que é convertido ao Senhor, tem essa mudança completa, essa mudança total, meus irmãos. Então, os nossos membros, nosso corpo mortal, antes oferecido para a iniquidade, agora ele é oferecido para o Senhor, com propósito de justiça. Tá bom? Outra coisa que muda, o que muda? Nossa conversão. Então não é só a nossa mente, não é só os nossos membros, mas como eu disse, pegando aqui, a vida e a prática. A nossa vida muda, a nossa prática muda. Né? Se nós pegarmos o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo, né? Nos quais ele diz, nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim éramos, meus irmãos. Mas ele entra no versículo 4 falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida em Cristo. Houve uma mudança de vida. Da morte para a vida. De filhos da ira para filhos do Senhor. De andar segundo o príncipe da potestade do ar, para agora andar nos caminhos de Deus. Houve uma mudança de vida e de prática, meus irmãos. Uma mudança até mesmo de pátria. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria não é daqui, né? Ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, uma mudança de cidadania. Houve uma mudança. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Nós passamos a nos identificar, meus irmãos, com algo celestial, com uma pátria eterna, uma pátria superior. Isso muda. A conversão muda a nossa forma de ver e de agir no mundo. Muda a tal ponto que Paulo pede, o autor de Hebreus pede isso. No capítulo 13, verso 18, ele diz assim, orai por nós,
pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Condignamente. É isso que ele diz, viver condignamente. Eu desejo viver em todas as coisas de forma digna. Então percebam que a nossa vida prática muda. A nossa vida e a nossa prática muda com a nossa conversão. Tá? O que nós pontuamos aqui agora? O que muda com a conversão? A nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo muda, meus irmãos. A nossa mente muda. Há uma transformação da nossa mente, de vontade, de sentimento. Tudo isso muda. Não só isso, os nossos membros, o nosso corpo mortal, também há uma mudança. Eu agora utilizo-os para um novo propósito, como instrumento de justiça para a glória de Deus. A minha vida muda, porque eu saio da morte para a vida. Eu estava debaixo da ira e agora estou em paz com Deus. Antes eu era filho da perdição, trilhando o caminho de Satanás, e agora eu sigo os passos de Cristo. Isso muda. Muda a minha cidadania. Eu agora não pertenço mais a esse mundo, eu pertenço a uma pátria superior, uma pátria celestial. A nossa pátria está nos céus. E o meu desejo é viver de forma digna em todas as coisas. Essa é a mudança que a conversão traz para a nossa vida. Tá? Mas não só isso, meus irmãos. O que nós deixamos, então, vinculado a isso? O que nós deixamos com a conversão? Vamos ver algumas coisas que nós deixamos com a conversão aqui. Primeira coisa, o pecado. Eu acabei de ler Romanos capítulo 6. Vou recorrer de novo a Romanos capítulo 6, porque o pecado precisa ser abandonado quando há conversão, meus irmãos. Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 2, ele diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como que nós podemos viver? Não, deixe o pecado. Ele vai falar, né, nós lemos no verso 12, não reine, portanto, o pecado. Verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morremos para o pecado, meus irmãos. Sabe como que nós devemos ver o pecado agora? O pecado que antes nós nos deleitávamos nele, nós desfrutávamos do pecado com todo entusiasmo. Sabe como que nós devemos ver o pecado agora? Como nosso inimigo. E é assim que de fato ele é. Antes, porque a nossa mente estava obscura, nós entendíamos o pecado como algo prazeroso. Mas não é, o pecado é nosso inimigo. O pecado milita contra o espírito. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É o nosso inimigo. O pecado é o nosso inimigo. Então, meus irmãos, nós precisamos abandonar o pecado. Se há conversão em nós, nós precisamos deixar o pecado. Não reine o pecado. Não permita que o pecado reine na sua vida. O pecado não deve ter domínio sobre você. Como você vai viver para o pecado se você já morreu para ele? Então, escreva nos seus pecados, inimigo, inimigo, inimigo. Identifique os seus pecados dessa forma. É meu inimigo, é meu inimigo. Gostaria de... ele diz assim, né? Pedro diz na sua primeira carta, verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, de vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Abstenha das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra a alma. Elas estão pelejando contra a sua alma, contra o seu espírito. Portanto, abandone, deixe o pecado. Não só isso, meus irmãos. Quando nós nos convertemos ao Senhor, somos convertidos ao Senhor, nós nos afastamos, nós deixamos Satanás. Outro inimigo nosso.
outro inimigo nosso. Provérbios 7, verso 22, 23 diz assim: E ele num instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Está falando aqui, meus irmãos, da mulher adúltera, mas lembre-se que isso é um instrumento de Satanás para nos seduzir, né? Então nós precisamos estar atentos a isso, que às vezes nós somos enredados pelas artimanhas de Satanás e o caminho disso é morte. A gente vai e diz assim, olha, não vê que isso vai custar a vida, até a flecha atravessar o nosso coração e nós sermos como um pássaro, sermos pego no laço, né? A orientação da Escritura é essa, meus irmãos. Tiago nos fala no capítulo 4, verso 7, ele diz, verso 7, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos a ele agora. Antes nos entregávamos. Agora resistimos. Né? Mateus 16, verso 23, quando Jesus Cristo está repreendendo Pedro, Jesus Cristo usa essas palavras aqui para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. A nossa oração tem que ser essa: arreda, Satanás. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus nos afaste desse nosso inimigo. Que resistamos a ele e ele fuja de nós. Que Deus nos dê força para nós resistirmos e não cairmos no laço desse nosso inimigo. Então, o que nós deixamos com a conversão? O pecado, Satanás, o mundo, meus irmãos. Deixamos o mundo. Antes nós tínhamos segurança nesse mundo, nos satisfazíamos nesse mundo, achávamos que esse mundo traria estabilidade para nós. Me lembro lá, né, de Lucas capítulo 12, verso 19, onde diz assim, né, o homem que ajuntou seus tesouros no celeiro, diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O que tens preparado? Para quem será? Então percebam que a nossa mentalidade era essa. O que esse mundo vai nos trazer? Vai nos trazer segurança. Eu vou juntar as coisas em celeiro aqui, a hora que eu achar que eu tenho muitos depósitos, eu vou falar, pronto, eu tenho muitos bens para muitos anos. O que eu posso fazer agora? Eu posso descansar, eu posso comer, beber e me regalar. Né? Meus irmãos, não há esperança, como nós falamos, nesse mundo para nós. Não há esperança. E é interessante que alguém que foi convertido ao Senhor tem essa mentalidade. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, ele diz assim, verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo ele entende isso, que as coisas desse mundo não dão segurança, não dão estabilidade, não dão esperança. Filipenses 3,8 ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para conseguir Cristo. Tudo aquilo que Paulo tinha, ele diz assim, eu perdi, sim, mas isso para mim era nada, é refúgio, por causa de Cristo. Então, meus irmãos, nós deixamos as coisas desse mundo. Deixamos em que sentido? No sentido de ter esperança, de achar que é isso que vai nos trazer conforto, segurança, estabilidade, esperança. Não, nós deixamos tudo isso. Nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Abrimos mão disso tudo porque Paulo diz, olha o que ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele entende que conhecer a Cristo é algo muito mais sublime, algo superior, infinitamente melhor e maior. E por último, o que nós deixamos, meus irmãos? Outra coisa que nós deixamos é a nossa justiça própria. Paramos de confiar em nós mesmos. Me lembro lá da igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia, escrita em Apocalipse capítulo 3, no verso 17, uma igreja que estava cheia de si. Uma igreja que dizia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma igreja. E o Senhor diz para essa igreja, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, na conversão nós paramos de confiar em nós mesmos, de ter essa autojustiça, essa justiça própria, de achar que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não. Nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, se assim nós pensarmos. Tá? O que nós acabamos de ver aqui agora com relação a essa parte? O que deixamos com a conversão? Deixamos o pecado, deixamos Satanás, deixamos o mundo e deixamos da justiça própria. 4 coisas que nós deixamos. A quem nós nos voltamos agora para nós encerrarmos o nosso momento de meditação nessa manhã? A quem nós voltamos no processo de conversão? Lembra que eu falei que a conversão é um movimento contrário, é o sentido oposto. Ah, claro, meus irmãos, voltamos para o Pai, voltamos para o Pai, voltamos para o Filho, voltamos para o Espírito Santo. A Escritura por diversas vezes diz assim, quem mais tenho eu no céu que não o Senhor? Eu acho interessante quando o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, quando muitos ali, ele fala que ele é o pão da vida, e ali alguns estão abandonando Cristo. E aí Jesus Cristo diz para os seus discípulos, vocês também não vão? Vocês também não querem ir? E os discípulos de Cristo diz, para onde mais nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, para onde mais nós iremos? Meus irmãos, essa é a compreensão. Não há mais para onde ir, senão para o Senhor. Aquele que foi convertido ao Senhor, ele volta para o Pai, ele se volta para o Filho, ele se volta para o Espírito, e ele entende, eu não tenho mais nada a não ser o Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Salmo 119, lerei alguns versículos. Salmo 119, verso 57, primeiro diz assim, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, o Senhor é a minha porção. Vou ficar aqui no Salmo, no livro dos Salmos mesmo, agora no Salmo 62, verso 5 e 6, tudo é a mesma ideia, tá? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Salmo 34, verso 2, diz assim, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á no Senhor
a minha alma. Meu prazer, a minha herança, a minha porção, a minha glória agora é o Senhor. Ele é a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha. Eu me volto para Deus. Lembra do nosso texto lá? No início, Joel capítulo 2? Convertei-vos a mim, ao Senhor, de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. Se voltem para mim. Se voltem para mim. Nos voltamos para o Senhor. E com isso, meus irmãos, eu disse que eu falaria da lei. Nos voltamos para a lei do Senhor. Como eu disse, aquilo que nós achávamos que era algo amargo, difícil, penoso, nós recebemos essa lei agora com todo prazer para dirigir a nossa vida. O Salmo 19 fala isso, né? Verso 8 em diante, ele diz assim, 7 em diante, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei do Senhor passa a ser algo doce nas nossas vidas, meus irmãos. Nós temos prazer na lei do Senhor. Como eu li o Salmo 119, vou ler o verso 127 e 128, onde diz assim: amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço o caminho da falsidade. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Eu amo os teus mandamentos. Lembra o Salmo 1? Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós nos voltamos para Deus, nós nos voltamos para a sua palavra, nós amamos o Senhor, amamos a sua palavra. Isso acontece no processo de conversão, meus irmãos. Eu amo os teus mandamentos. E neles eu quero meditar de dia e de noite. Meus irmãos, 4 partes que nós vimos hoje. Todo esse nosso estudo se resumiu em 4 partes. A necessidade da conversão. Nós vimos que dentro da necessidade da conversão, ela é necessária por quê? Porque sem ela, a nossa existência é inútil, é vã. A criação também. A religião nossa, sem conversão, ela é também inútil. E a esperança, tanto para o mundo presente como para o mundo vindouro, também não há esperança. A esperança também é inútil. Por isso é necessário conversão. O que muda quando nós nos convertemos? Muda a nossa mente. Nós temos uma mente renovada, transformada, uma nova mente em Cristo. Os nossos membros mudam. Agora eu uso o meu corpo mortal como instrumento de justiça. E muda a minha vida e a minha prática. Eu mudo, eu saio da morte para a vida. Da ira de Deus para a paz com Deus. Muda a minha cidadania. Eu agora pertenço a um reino celestial. Porque agora eu sou peregrino, eu sou forasteiro nessa terra. Certo? O que deixamos com a conversão? Deixamos o pecado. O pecado não reina mais sobre nós. Deixamos Satanás, eu passo a resistir a ele. Eu tento não mais cair nas ciladas de Satanás. Eu deixo esse mundo, as coisas que esse mundo, a falsa pretensão que esse mundo quer trazer de estabilidade, eu abandono tudo isso. Eu entendo que tudo que esse mundo pode me oferecer não é nada comparado a Cristo. E eu abandono o meu senso de justiça própria. Não confio mais em mim e passo a confiar única e exclusivamente em Cristo. E a quem me volto? Me volto a Deus. Entendo que Deus é minha herança. Entendo que Deus é a minha porção, que Ele é minha rocha, que Ele é a minha salvação. Que somente nele
eu posso encontrar refúgio, que não há mais ninguém a quem recorrer senão a Deus. A quem mais iremos, Senhor? Nós não temos outro senão o Senhor. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E ao voltarmos ao Senhor, eu me volto para a sua palavra, para os seus mandamentos, para a sua lei, que é doce, que é boa. Os mandamentos do Senhor são bons, são justos. Eu amo os teus mandamentos, e neles, Senhor Deus, e por eles eu quero ser guiado, e neles eu quero meditar de dia e de noite. Meus irmãos, foi sobre isso que nós tratamos nessa manhã. Eu espero que todos nós, que cada um de nós, sempre reflitamos a respeito da nossa conversão. E se estivermos nos desviando do caminho do Senhor, o Senhor diz: convertei-vos a mim, se voltem para mim, de todo o vosso coração. Porque o Senhor, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele é um Senhor de grande clemência. É isso que nós lemos lá em Joel capítulo 2. Sempre há oportunidade de retorno. Volte ao Senhor. Se converta ao Senhor. Se você não se converteu ainda ao Senhor, converta-se ao Senhor. Lembra que Paulo diz: a sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é muito maior, isso é muito melhor. Converta-se ao Senhor, abandone os seus maus caminhos. Se você se considera já um convertido ao Senhor, mas vê que por volta e meia você tem se desviado, volte ao caminho do Senhor. Se volte sempre ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos mantermos firmes e seguros nesse caminho. E que, acima de tudo, que Ele nos mantenha firmes e seguros nesse caminho. Que a conversão seja algo evidenciado no nosso coração e nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de nós. Meus irmãos, eu vou deixar algum instante aí para os irmãos, se tiverem alguma pergunta, escrevam aí rapidinho na nossa página aí de comentários. Mas antes, enquanto os irmãos escrevem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que acordaram de manhã e que estiveram conosco nessa manhã, nessa escola dominical. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados pela palavra do Senhor nessa manhã. Desejo a cada um de vocês um excelente domingo, tá? Vocês tenham um domingo voltados para o Senhor, passe esse domingo em família, mas sempre com o Senhor em vossa mente, em vosso coração. E espero que mais à noite os demais irmãos, os irmãos aí possam também estar conosco no nosso culto. Mais uma vez nós faremos a nossa transmissão. Creio que os irmãos estão já talvez um pouco cansados de adorar o Senhor dessa forma, né? Nós não vemos a hora dessa pandemia, dessa quarentena acabar e a gente poder voltar para a casa de Deus, né? É totalmente diferente, né? Cada um aí na sua cidade, quando isso acabar, corra para os átrios do Senhor, para a casa do Senhor, para o meio do povo de Deus. Que valorizemos mais a casa de Deus após tudo isso. Mas enquanto o Senhor ainda não permite que isso aconteça, faremos o nosso culto online hoje, transmitiremos aqui pela nossa página do Facebook. Então espero vê-los à noite. Então que Deus abençoe cada um de vocês e até mais. Abraço para todos.